Então, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à Congregação Espírita Francisco de Paula do Riachuelo, o nosso querido Francisquinho. Que tenhamos uma reunião de muito aprendizado, de muita harmonia nessa noite. Para iniciar o nosso trabalho, nós vamos pedir ao nosso irmão João que leia para nós uma mensagem de ambientação. Boa noite a todos, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. É do livro Vigiai e Orai e a psicografia de Carlos Abacelli, ditado pelo irmão José. O título é Basta que saibas. É tão fácil ser feliz, basta que saibas viver. Basta que saibas compreender as atitudes mais incoerentes. Basta que não te escandalizes com ninguém. Basta que tudo vejas com naturalidade. Basta que te contentes com o que tens e com o que és. Basta que não te aflijas para ser depressa demais. Basta que não te aflija para ser depressa mais do que te é possível. Basta que não ambiciones o que não é teu. Basta que não executes o teu trabalho. Basta que executes o teu trabalho. Basta que faças o óbvio e não o extraordinário. Basta que te mostres disposto a perdoar, sem ofender a quem seja. Basta que na terra não permaneças na expectativa da felicidade absoluta. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Obrigada, João, pela leitura. E olha, nós não combinamos, mas eu também separei uma mensagem do livro Vigiai e Orai. E eu acho que não só a escolha, né, ter sido a mesma, mas esse vigiar e orar é tão importante para a gente, né? Então, também do livro Vigiar e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José, a mensagem Tempo e Oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos, ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruzes os braços, esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Graças a Deus. E nesses momentos em que nós falamos tanto da renovação de um ciclo, né, o início de um ano, que a gente pense, né, reflita bastante no uso que nós fazemos do nosso tempo, né? Que a cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado, de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, né? Então, que fique para nós essas duas mensagens aí, que o João leu também, né, para a nossa ambientação. E nós vamos agora fazer a nossa prece inicial, aqueles que sentirem vontade, quiserem fechar seus olhos, que o possam fazer. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao nosso querido Pai Jacó. Pai amado, de infinito amor e bondade, aqui estamos mais uma vez, reunidos para mais uma noite de estudos, de oração, de muito aprendizado. Que o nosso trabalho transcorra em muita harmonia, em muita tranquilidade, que a nossa irmã Márcia seja muito amparada, muito abençoada no estudo que nos trará nessa noite. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.
Vamos pedir agora à nossa irmã Adriana que leia para nós um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Item 1. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensas de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não prometeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam suas recompensas. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Adriana, pela leitura do Evangelho. E chegamos assim ao momento do estudo, que hoje será apresentado pela nossa irmã Márcia Val, para ela as nossas melhores vibrações. Muito obrigada, boa noite a todos, obrigada, viu, Lili? Boa noite a todos, é sempre muito bom estar aqui nesse grupo tão harmonioso, tão fraterno, né, do Francisquinho. Eu agradeço muito essa oportunidade e a gente hoje vai conversar sobre, acredito que seja um dos capítulos mais importantes, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da estranha moral, é uma sequência, né, estamos dando prosseguimento ao estudo, porque Kardec, nesse capítulo, ele mostra as confusões feitas com as inúmeras traduções, com as diferentes interpretações, dependendo da denominação religiosa, né, a que a pessoa se filia. E é importante porque ele vai mostrando que o conteúdo, que a mensagem do Cristo está lá, mas a gente precisa de outros conhecimentos, né, para que a gente possa compreendê-la bem. E isso é também uma lição para nós espíritas, porque a gente acha que sabe tudo, né? A gente acha que não precisa recorrer a outros livros, a outras denominações religiosas ou a filósofos. Pelo contrário, a gente vê, por exemplo, né, aqui mesmo nesse capítulo, lá no iniciozinho, né, logo no terceiro item, tem uma nota de pé de página que foi escrita pelo Monsieur Pesani. Então, a gente pode ver que Kardec procurou um estudioso, né, um linguista conhecido, e foi com ele se informar a respeito das traduções. Quer dizer, nós precisamos realmente, quanto mais estudarmos, conhecermos, não ler apenas somente aquela mensagem, aquela parábola ou aquela passagem, mas a gente procurar compreender. E se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai buscar informações que nos ajudem a essa compreensão, né? Por quê? Porque eu vou ler para vocês do que se trata o estudo de hoje, né? Que é do capítulo 23, dos itens 9 ao 18, que é não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí a gente acha lá em Mateus e em Lucas o seguinte: Jesus disse assim: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, pois eu vim separar o homem de seu pai,
a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. Assim o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Isso está em Mateus, no capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Já em Lucas, diz assim: eu vim lançar fogo sobre a terra, e só desejo que ele se acenda. Porém, eu tenho um batismo com o qual devo ser batizado, e quanto me sinto angustiado até que ele se concretize. Aí ele completa: acreditais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vou-lo garanto. Pelo contrário, a divisão. Porque de agora em diante, se encontra em uma casa 5 pessoas, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. Eles estarão em divisão, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Então, olha só, quando a gente lê isso, dá margem a interpretações terríveis, se a gente esquece que elas vieram daquela mesma pessoa que disse que o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está em João, no capítulo 15, é o versículo 12. Lá em Mateus também, ele vai dizer: amai os inimigos e orai pelo que vos perseguem e caluniam. E lá em João, a gente relembrando o que ele disse a Pedro: mete a espada na bainha. Quer dizer, não use de violência. Então, essas palavras, né, que a gente ouve de vamos dividir, vim trazer a espada, né, a divisão e tal, parece um sanguinário, um ditador, e não daquele Jesus amoroso que a gente conhece, né? Esse Jesus amigo que trouxe a lei de amor, mostrando essa lei, né? Então, a lei, a doutrina dele tem como alicerce a lei do amor e da caridade. Então, a gente tem que perceber o que está por trás dessas palavras, né? Analisar essas palavras como parte de um todo que é coerente, que é sábio, né? Que é a Constituição divina, são as leis divinas, né? Em cuja divulgação Jesus, né, não podia se contradizer, ele não poderia se contradizer. Se as leis divinas são leis de amor, não há como se contradizer, não há como pensar que Jesus viria dizer: não, vocês vão lutar, eu quero que vocês façam isso, aquilo, aquilo. Como um espírito puro, um espírito de profunda sabedoria, ele tinha consciência, tinha o conhecimento, né, de que os seus ensinamentos iriam provocar naquelas pessoas que não podiam ainda compreender ou que não queriam aceitar, né? Que tem isso, ou a pessoa não compreende que ela não pode, ela não tem conhecimento suficiente para entender, ou então ela não quer mesmo, quer continuar com o seu projeto de poder, etc. Né? Então, nessas pessoas, esses ensinamentos iria provocar a revolta, a indignação, a perseguição, a disputa, né? O ódio, pela própria dificuldade que nós, seres humanos, temos de respeitar o outro nas suas escolhas e determinações, né? E pela facilidade que nós, seres humanos, temos de querer impor nossos pontos de vista ou de querer fazer valer as nossas escolhas, né, como sendo as únicas possíveis, né? A Terra, a gente sabe, é um mundo de expiações e provas, né? Então,
nesse mundo, qualquer ideia nova vai causar uma oposição. Muitas vezes, essa oposição pode se tornar violenta, cruel, né? Pelas diferenças individuais dos habitantes, das pessoas que estão em diferentes estágios evolutivos, não é? Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu tempo, né? Então, isso vai dificultando essas oposições, essas situações acabam dificultando a caminhada, né? Às vezes, a pessoa prefere permanecer como ela está, porque é mais cômodo, não quer mudar, não quer fazer um esforço. Nós sabemos que depende de nós, da nossa vontade, que é fraca, como os espíritos mesmo já disseram, né? No Livro dos Espíritos, o que nos falta é a vontade, porque ela é fraca. A gente não quer mudar, a gente se acomoda numa situação e não quer pensar, não quer rever ou se conhecer, olhar para dentro de si mesmo, né? Então, quanto mais verdadeira a ideia, essa ideia nova, mais vai provocar, incitar oposição naqueles que se sentem prejudicados e ameaçados nos seus interesses, nos seus projetos de poder, né? Nas suas posições e etc. Então, imagina, se os ensinamentos do mestre causam estranheza ainda hoje em muitas pessoas, imagina o que os fariseus não sentiram quando ouviram os ensinamentos, né? Ou então os escribas, os sacerdotes, né? Eles viam naquelas novas ideias era a ruína desse mundo de privilégios que eles tinham, né? De poder que eles tinham. Era uma subversão. Eles deviam considerar Jesus um subversivo, não é? Então, nesses textos que nós vimos agora, né, Jesus ele previu essas divergências. Como espírito puro, ele previu essas divergências que os seus ensinamentos trariam aos homens, né? Bem como no seio das famílias. Por que no seio das famílias? Pelas diferenças individuais, né? Essas diferenças são causadas por quê? Pelos diferentes graus evolutivos de cada um dos seus membros, né? Então, nem todo mundo, nós não estamos no mesmo, caminhando na mesma proporção, no mesmo nível. Então, há pessoas mais adiantadinhas, outras mais atrasadinhas, e por aí vai, né? Então, ele já previa, né? Todos esses problemas, essas perseguições, as mortes, as dissensões. Aí ele alertou os seus discípulos das dificuldades que eles iriam encontrar, né? O Kardec também ele vai apontar uma outra situação, que é o que diz respeito às dificuldades encontradas nessas diferentes interpretações das palavras de Jesus, né? Então, as palavras de Jesus, nós sabemos, muitas vezes elas foram veladas, né, por alegorias, por expressões figuradas, né? Então, as interpretações foram as mais diversas, foram inúmeras, e todo mundo acreditava, e como até hoje acredita, que aquela pessoa é que tem a verdade absoluta. Então, aquela denominação religiosa é que tem a verdade. Dentro da própria denominação religiosa, há grupos que acham que têm a verdade e acusam uns aos outros, né? Isso acontece até hoje, né? Então, eu acho que, nesse sentido, as pessoas esqueceram desses preceitos divinos, né? No que o Kardec chama maravilhosamente bem, que ele chama pedra angular do edifício doutrinário de Jesus. O que é? Que pedra é essa? Qual é essa pedra angular do edifício doutrinário, né? E a condução expressa da salvação. Qual é? A caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, né? Então,
Kardec vai mencionar também as guerras santas, né? Ele fala das chamadas guerras santas, que a gente entende hoje como guerras de religiões, né? Guerras ele diz, né? E ele não está errado, foram as mais cruéis e sangrentas, fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, né? E ele disse que nessas guerras foi onde se realizaram mais atrocidades e atos de barbárie, palavras de Kardec. Guerra Santa é uma guerra causada por diferenças entre as religiões. São Tomás de Aquino, ele desenvolveu esses critérios da Guerra Santa. E os seus escritos foram usados pela Igreja Católica Romana para regulamentar as ações, né, dos Estados europeus. Existem dois autores, Charles Phillips e Alan Axelrod. Eles elaboraram uma enciclopédia das guerras. Nessa enciclopédia, eles elaboraram uma lista detalhada do número de guerras na história. Eles documentaram 1.763 guerras, no total, dos quais 123 foram identificadas e listadas como tendo a religião como principal motivação. Tá? Então, de acordo com essa contabilidade que eles fizeram, né, as guerras religiosas mataram 3 milhões de pessoas durante as cruzadas, por exemplo, e outra 3.000 durante a Inquisição. É muito, né? Então, as grandes religiões monoteístas, e aí a gente inclui o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, né? Elas pregam paz, tolerância, compaixão, amor ao próximo, e ainda assim deixaram marcas em guerras e banhos de sangue, né? Então, isso iniciando até com os judeus, porque esse ideal cristão, né, que nasceu numa pequena aldeia e que se propagou pelo mundo inteiro, né? Ele foi mesmo, como disse Kardec, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, que naquela época era Roma, né? Essa ideia, esse ideal, ele corrompia as crenças dos romanos na época, né? E foi ali que as lutas mais terríveis esperavam pelos apóstolos, né? E aí a gente faz um comentário histórico aqui, né? Os cristãos, desde o início, né, eles se deparavam dentro de uma cultura que era a cultura romana, que era imposta a eles. No entanto, eles se diferenciavam dos demais membros do Império Romano devido à sua forma de viver, né? Então, os romanos tinham o circo romano. O circo romano, né, a gente sabe, né, era o pão e o circo, e eles não frequentavam esse circo romano. Por quê? Porque eles não aceitavam presenciar homens batendo-se até a morte, né? Também não iam ao teatro, porque o conteúdo das peças eles consideravam imoral. Também os cristãos não adoravam os deuses romanos, né? Mas sim eles apresentavam esse Deus único, né? E o que acontece? Eles foram perseguidos no início pelo direito penal comum. Por quê? Porque eles eram contra o circo romano e etc. Tá? Então, por isso eles começaram a ser perseguidos. Depois é que eles se tornaram... ser cristão passou a ser um crime.
né? Só depois, mas no início não. No início eles apenas porque eles não estavam aceitando a imposição da lei romana, tá? Então, depois de todas essas perseguições que os cristãos sofreram, né? A partir do ano 313 da nossa era, foi graças ao imperador Constantino Magno, ele, lá no Edito de Milão, ele definiu que o culto cristão passou a ser permitido em todo o império, assim também como outros cultos religiosos. E ainda no mesmo século IV, né, no ano de 384, em função do edito de Tessalônica, do Teodósio, que era um imperador também, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Tá? Então, a partir de então, eles começaram a se fortalecer. E, infelizmente, por conta dessas interpretações errôneas, de achar que eu tenho a verdade, o outro é infiel, porque ele não tem Deus, que é o meu Deus, então cada um tinha o seu Deus, né? Quando Deus é um só para todos nós, né? Não importa como eu o chame, e em que língua eu o chame. Então, os cristãos de perseguidos passaram a perseguidores, o que foi triste. Aí, por isso que Jesus, ele diz, para não acreditar que ele tenha vindo para trazer a paz e a divisão, mas sim a divisão, ele quis dizer que a sua doutrina não seria estabelecida pacificamente, né? Kardec, então, vai nos dizer que os homens não compreenderam Jesus e que irmãos iriam brandir espadas uns contra os outros, né? Mas também Jesus vai dizer, né? Como Jesus pregou apenas o amor, a paz vai suceder à guerra, né? A gente não sabe ainda quando, depende de nós, né? Então, do ódio desses partidos, vai surgir a fraternidade universal. E das trevas do fanatismo virá a luz da fé esclarecida, né? Aí, Kardec vai dizer, após Jesus ter preparado todo o campo, ele nos enviou, então, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, né, que virá estabelecer todas as coisas. Então, o Espiritismo, de acordo com o que Kardec nos diz, ele vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Porém, ele não pode fazer isso sem destruir os abusos, porque existem ainda abusos, e até dentro da própria doutrina, né? Então, como Jesus, o Espiritismo encontra nessa sua caminhada o orgulho, o egoísmo, a ambição e o fanatismo cego. Então, agora, essa luta, ela não é mais uma luta sangrenta. Ninguém vai sair matando o outro. Infelizmente, ainda acontece, né? Mas a luta é moral, é de natureza moral. Mataram Jesus e mataram muitos e muitos, milhares dos seus discípulos. Mas a sua doutrina de amor, de sabedoria, ela continua, ela permanece e ela penetra as mentes e os corações daqueles que estão nesse processo dinâmico de reeducação espiritual, que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos reeducando espiritualmente. Esse processo, gente, é lento.
mas ele é firme, ele é persistente, dependendo de nós, né? Isso demonstra claramente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, aquelas pessoas que buscam entender e vivenciar essa moral divina, mesmo entre pessoas que pensam de maneira diferente, elas têm, nesses ensinamentos, um estímulo, né? Um estímulo para compreendermos nossos irmãos, um estímulo para sermos fraternos, para aprendermos a perdoar, desfazendo divergências pelas atitudes cristãs, né? Que se esforçam por expressar, né? A gente tenta com sinceridade. Então, a sinceridade do nosso coração, de a gente procurar olhar o nosso irmão como realmente irmão, que está em outro momento, que não concorda comigo, com quem eu tenho alguma divergência, mas é meu irmão. E eu tenho que aprender, tenho que saber, respeitar, aceitar. Eu tenho lido muitos textos de Chico Xavier. Em todos esses textos, sempre me chama a atenção o que ele nos diz sobre ouvir, sobre aceitar, sobre compreender. Então, ao invés de eu tentar impor a minha opinião, se ela não vai prevalecer, aceito. Tem que aceitar. Respeita. Tem que respeitar. Então, se não é a minha vida, não é a minha opinião que vai ser levada daqui para frente, eu vou aprender a respeitar. Eu não vou criar caso, eu não vou criar problema, não vou embate. Eu não vou fazer a mesma coisa que o outro. É isso que Chico Xavier fala maravilhosamente bem. Eu tenho lido muito dele, que é muito bonito mesmo, né? O item 18 do capítulo 23, ele diz assim, olha, essas palavras de Jesus devem, pois, ser entendidas como as cóleras que ele previa surgir de sua doutrina, como os conflitos momentâneos que dela adviriam, as lutas que ele deveria sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na Terra Prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte, de semear a desordem e a confusão. Claramente, aqui está explícito. Jesus não quis semear desordem nem confusão. Ele apenas, conhecendo a natureza humana como ele conhecia, ele sabia que isso ia acontecer. Seria necessário, por isso ele veio aqui. Né? E todos nós, um dia, eu espero, vamos acordar para esse processo reeducativo. Né? Então, o mal deveria vir dos homens, e não dele. Ele era como um médico que veio para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os tumores malignos do doente. Então, vejam só, quando a gente percebe que as denominações cristãs que se degladiam, ou o próprio cristianismo inicial, que se fortaleceu, que cresceu e que começou, então, a tentar levar à força as palavras de Jesus, implantar o cristianismo em toda parte, a gente fica um pouco chocado. A gente começa a entender, por exemplo, por que houve a guerra entre os sérvios e os bósnios, né? Por que eles acham, né, com a dominação moura naquela parte da Europa, né,
muitos se converteram ao islamismo. E os sérvios consideravam os bósnios como traidores, porque eles eram cristãos e se recusaram a se converter. Por isso, havia essa rivalidade, essa hostilidade clara. Um outro exemplo é os hebreus, né? A igreja considerou, está escrito num concílio, não sei se foi o de Nicéia, agora não estou lembrado, que os judeus foram responsáveis pela morte, né, pelo assassinato de Jesus. E perseguiram os judeus. E houve a Inquisição, e houve aquela caça horrorosa, né? E se os judeus não se convertessem, eles morriam, né? Eles eram queimados. A gente conhece muitos portugueses que se converteram ao cristianismo, a gente sabe até pelo sobrenome, que adotaram o sobrenome de profissões, ferreiro, pereira, ou de árvores, ou de frutas, etc., né? Então, muitos judeus se tornaram cristãos novos para fugir dessa perseguição, né? Houve até uma época em que a igreja exigia que os judeus usassem uma identificação na roupa para mostrar que eles eram judeus. E aí você pensa assim, puxa vida, então Hitler teve a mesma ideia. Tirou da onde essa ideia de identificar os judeus com uma estrela? E aquela coisa, aquela matança, aquele holocausto, aquela coisa horrorosa que aconteceu na Segunda Guerra, né? Em nome da religião, né? Eu acho que, então, isso fica muito claro para a gente, quando a gente começa a procurar entender essas interpretações equivocadas, o quanto de fanatismo, o quanto de tragédias, de guerras poderiam ter sido evitadas, se procurássemos compreender o âmago da mensagem do Mestre, se tivéssemos entendido desde o início. Eu estou colocando na primeira pessoa do plural, nós, porque provavelmente alguns de nós estávamos lá cometendo essas atrocidades, não sei, entendeu? Realmente, isso aí é uma possibilidade, né? De cruzados, né? De cometerem esses absurdos. Então, se a gente não procurar estudar e pesquisar para compreender os ensinamentos do Mestre, a gente vai ficar limitado demais a esse conhecimento superficial. Esse conhecimento superficial, está dizendo aqui, ó, Jesus disse, as pessoas vão ficar umas contra as outras, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão, né? Jesus disse, mas não foi ele que disse, eu quero que isso aconteça. Ele disse que isso ia acontecer porque ele conhecia a nossa natureza. É diferente, tá? É diferente. Então, se nós estudarmos, procurarmos entender com profundidade o que está por trás dessas mensagens, não só dessa, mas de todas as mensagens do Mestre, eu acho que nosso processo de reeducação vai ficar mais rápido, vai ser mais rápido, né? Então, quando nós... É uma sugestão para vocês, de a gente ler esse capítulo. Esse capítulo é muito importante, porque esse capítulo, todos são, né? Mas esse especialmente, o que eu vejo nele, e que eu entendo que Kardec tem até colocado, foi o seguinte, gente, olha o tanto de crueldade, o tanto de fanatismo que se originou de uma má interpretação, por não se conhecer com mais profundidade a mensagem do Mestre, por se
considerar superior ao outro, por se achar o dono da verdade, né? Então, para mim, essa é uma opinião pessoal, tá? Este é um dos mais importantes capítulos, porque mostra a nossa fragilidade em altíssimo grau. Como nós somos. E essa é uma lição para nós espíritas, que achamos, voltando ao início, né? Que achamos que sabemos de tudo, que não precisa ler nada. Tem muitos espíritas que nem leem o Novo Testamento, não conhecem, né? Só conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é super importante. Mas a gente tem que ir lá na fonte e ler. Tem muitas passagens que não aparecem aqui, porque vocês sabem que Kardec se ateve ao aspecto moral do Evangelho, né? Tem muita coisa no Evangelho, e eu sugiro a tradução do Haroldo Dutra Dias, para quem estiver interessado, que é muito bom. Então, eu acho que fica uma sugestão para a gente reler, e se tiver alguma dúvida, hoje é mais fácil de pesquisar, né? A gente tem uma biblioteca enorme, a gente tem material, muito material para pesquisa, e a gente tem facilidade de pesquisar. Então, vamos nos mirar no exemplo de Kardec, que foi buscar no Messier Pesani, um linguista, entender por que, por exemplo, Jesus usou o termo odiar. E aí Pesani explica, está lá na notinha de rodapé, não é? Então, queridos, muito obrigada pela paciência de me ouvir. Eu agradeço muito essa oportunidade e fica aqui a sugestão de reler esse capítulo, que para mim é importantíssimo. Muito obrigada, muita gratidão ao Pai Jacó por esse grupo tão maravilhoso. Obrigada a vocês. E, quando estiver presencial, me chame. Márcia, nós que agradecemos muito o seu trabalho, que estudo maravilhoso, quanto ensinamento, quanta informação, né? Muito importante que a gente esteja receptivos, né? A tantos ensinamentos. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Queridos irmãos, vamos agora fazer a nossa prece de irradiação. Vamos pensar nos nossos irmãos encarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso irmão, nosso amigo, Francisco de Paula, o patrono da nossa casa, irmãos, amigos da espiritualidade, a todos pedimos pelos nossos irmãos encarnados, a começar pelos nossos irmãos que dividem conosco o lar, os nossos queridos, nossos familiares, nossos parentes, nossos vizinhos. Pedimos também, Pai, por aqueles que ainda não nos são tão queridos assim. Pedimos por cada irmão enfermo, cada irmão que nesse momento se encontra angustiado, se encontra em dificuldades, que ao lado do leito desse irmão possa haver um amigo falangeiro a consolar, a amparar as suas dores. Pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram envolvidos em conflitos, muitos deles, muitos, nós nem sabemos, a imprensa nem noticia, mas o Senhor sabe que os irmãos que lideram
todas as nações do nosso planeta Terra, todos os países, possam sempre pensar no seu povo e compreender que a guerra não é a melhor solução. Enfim, Pai, pedimos pelo nosso Brasil, pelo nosso Rio de Janeiro, mas mais uma vez pedimos por cada país desse globo, que possam todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que estejam, nesse momento, serem amparados pela espiritualidade amiga. Pedimos pela nossa Congregação Espírita Francisco de Paula, Casa de Caridade que nos acolhe, por todos os irmãos que a ela estão vinculados, pelo Francisquinho, pelo Lar de Francisco, por cada vovozinho abrigado no Lar de Francisco. E pedimos, Senhor, que fique conosco sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos agora ao nosso irmão Mário que faça por nós a prece pelos nossos irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão a Pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso Mestre, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa ascensão, estamos aqui, nesse momento, para pedir por todos os irmãos desencarnados, nossos entes queridos, nossos amigos, nossos desafetos, e todos os irmãos que se encontram já no plano pátria espiritual. Também aqueles que ainda não sabem que se encontram na pátria e que não tem ninguém para pedir por eles. Para que todos sejam protegidos, amparados, abençoados e encontrem a paz. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E graças ao Pai Jacó. Obrigada, Mário, pela sua prece. E agora chegou o momento de agradecer e vamos acompanhar a prece que o nosso irmão César fará por todos nós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e também ao Pai Jacó. Ó meu Deus, meu Pai amantíssimo, meu Criador infinitamente justo e bom. Nós vos damos graças, Pai, de todo o coração, por mais essa oportunidade de podermos aprender mais uma página da doutrina do Consolador enviada por vós, a pedido do nosso amado Cristo Jesus. Agradecemos, Pai, também de todo o coração, pela muita caridade que você fez nos dois planos da vida. Agradecemos também, Pai, de todo o coração, por essa nossa união em torno de um ideal, por essa nossa união através do amor do nosso amado Cristo Jesus, para que possamos prosseguir, Pai, aprendendo sempre, nos guiando através do seu Evangelho, esse roteiro seguro que nos levará um dia até os vossos pés. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E graças ao Pai Jacó. Obrigada, César. E antes de encerrar a nossa reunião, temos o espaço do nosso boletim informativo de janeiro, que diz o seguinte: para a congregação continuar atendendo aos necessitados, é imprescindível sua participação. Colabore doando algumas horas do seu tempo como voluntário, 1 quilo de alimento não perecível, que será sempre bem-vindo na composição das cestas básicas que entregamos mensalmente aos necessitados, itens de higiene, fraldas geriátricas, tamanho G e EG, luvas de procedimento M e G, máscaras, roupas e fraldas de pano para recém-nascidos. Também pode ajudar a congregação através do depósito de qualquer quantia nas contas da congregação
E também uma forma de ajudar é tornar-se sócio. Informe-se lá na tesouraria. Participe de nossos eventos mensais. Informamos que no dia 28 de janeiro teremos a exibição do filme Predestinado, História de Zé Arigó, e um imperdível debate sobre curas espirituais com o Dr. Paulo César Frutuoso e Dr. Sérgio Felipe. Ainda não tem horário, assim que tiver, vamos divulgar. Aviso, informamos que por questões de segurança, estamos realizando a recuperação da fachada do prédio da congregação e que o custo foi integralmente pago graças a doadores anônimos e com essa finalidade específica, aos quais muito agradecemos. Irmãos, muito bom estarmos juntos aqui nessa reunião virtual do Francisquinho, uma noite de muito aprendizado, que possamos estar juntos de novo na próxima segunda-feira, às 20 horas, ou na quinta, às 19h30. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.